seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre vida espiritual. Peço desculpa pela demora a entrar. Eu só demorei porque a internet, na verdade, aqui em Goiânia acabou a energia. Então eu estava sem energia. Então voltou a energia, porém a internet está oscilando muito porque dá picos de energia, né? Então gostaria muito de contar aí com a paciência de vocês por enquanto. Boa tarde, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Ana tá entrando aí, Ana Paula chegou. Eu tô usando meu 4G, mas espero que vocês estejam me ouvindo e vendo bem. Todo mundo tá me ouvindo e vendo bem? Dá um okzinho aí. Aê, sejam bem-vindos. Ana Paula tá entrando conosco. Aí, obrigada, Jaque, Dani, ok. Oi, Ana. Olá, estão me escutando? Eu tô te escutando muito bem, tá muito bom o som. Que bom. Deixa eu pôr o óculos, senão eu não te enxergo. Eu tava sentindo falta, eu falei, gente, tem alguma coisa que tá diferente. Não, é o óculos. Às vezes eu me esqueço de colocar, até eu me olho e acho estranho. Gente. Já viram a identidade. Desculpa, Ana. Que felicidade! Tá tudo bem por aí? Deu certo? Graças a Deus, tudo bem. Eu tô no meu 4G, Ana. Se a minha imagem travar, mas você continuar me ouvindo, você pode ir falando, tá? Eu fiquei no 4G porque a internet sumiu completamente por causa da energia, que acabou a energia por aqui, voltou agora, só que a internet começou a oscilar. Mas tá, vamos seguindo desse jeito. Eu só peço desculpa pra todo mundo aí, porque atrasei. Imagina, acontece. A minha também acho que não tá muito boa, mas vamos lá, a gente vai fazer o máximo que a gente consegue, né? Exatamente. Melhor de não. É isso mesmo. Então, Ana, eu primeiramente quero te agradecer por ter aceito esse convite. Assim, foi assim, muita alegria minha quando você. E surpresa na hora que quando você aceitou. Por quê? Porque eu sei que os temperamentos, às vezes, deixa a gente um pouquinho tímido, né? Para aparecer em câmera. E eu falei assim, não, acho que a Ana não vai ter tão problema com isso, não, porque ela já sai pregando pro Brasil aí, né? A gente molda, né? A gente molda. Não é muito da minha natureza, não, mas o Senhor quer, a gente faz, né? Amém. A gente faz melhor. É isso. Mas fiquei feliz com o convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, até porque estava aí no cronograma, eu estou aí em Goiânia, acho que esse mês mesmo, né? Eu ia estar aí com vocês. Então é uma forma de estar aí de alguma forma, né? De estar aí junto com vocês de algum momento, de alguma forma. E isso me alegra muito. Ai, que bom, alegra muito nosso coração também. Obrigada. Seria o evento, né, do Retiro dos Jovens, seria de 24 a 26, agora de abril. Então estaremos juntos esse mês mesmo. Mas Deus providenciou de outra forma. Graças a Deus, hoje nós temos muitas artimanhas para estarmos em contato, né, Ana? Ainda bem, né? Graças a Deus. E Ana, foi através por aqui, né, do Instagram, que eu pude conhecer. Até a Núbia está aqui conosco. Ela indicou pra gente estudar o espiritual, né? Como que chama? Aqui tá bem... Cronograma. Isso, plano espiritual, plano, né? de vida espiritual. Plano de vida espiritual. E quando eu vi, né, que você tinha feito a organização, eu fui no seu Instagram para querer imprimir tudo, que a gente é bem ansioso já, não quer um de cada mês, a gente quer tudo de uma vez, né? Eu falei, não, já mando na gráfica, imprimo tudo, já faço meu caderninho e já fico tudo... E providencio para os adolescentes também, porque nós coordenamos os adolescentes de 12 acima que tiver, os adolescentes e jovens aqui. E aí eu falei, não, então a gente já imprime tudo. Aí quando eu fui procurar, eu vi que era meses separado, né? Que você manda por etapas. Aí eu falei com o meu esposo, que a gente coordena juntos, aí ele entrou em contato, eu acho, com vocês, e vocês falaram, não, a gente vai liberando gradativo, um pouquinho, né? Mas assim, foi muito rico. Então, antes de passar para os adolescentes, para os jovens, eu comecei a fazer experiência comigo, né? Aí eu falei assim, aí eu fiquei apaixonada, eu amei, sabe? Porque o meu temperamento, né? Então, meu primeiro temperamento é o sanguíneo
E depois, meu segundo temperamento, vem o colérico, mas o sanguíneo é predominante, como tem alguns pesquisadores que falam, né, que o sanguíneo só existe um temperamento, né? Então, se for olharmos para aqueles pesquisadores que só falam que se existe um temperamento, então eu sou sanguínea. E o sanguíneo tem muitos desafios com o quê? Com essa perseverança num plano de estudo espiritual. Então, eu começo um plano, aí quando eu vejo que eu tô entrando numa rotina legal, tô vendo frutos, começo a ver fruto, aí eu vou desanimando. Ao invés de começar a ver fruto e ir multiplicando e perseverando, eu acabo indo diminuindo no meu ritmo. E a mesma coisa, Jair, a gente foi levar isso para os adolescentes, para os jovens. E hoje, Ana, que eu te convidei, foi por quê? Porque eu trabalho com mulheres hoje, cristãs. E o que acontece? São líderes, então elas formam, vão trabalhar no mercado, vão para o mercado de trabalho. Chegam no mercado de trabalho, elas trabalham, começam a mostrar muito serviço, aí quer mostrar serviço, não trabalham 8 horas só, trabalham 12 horas. Aí vão trabalhando 12 horas, chega em casa, tem a rotina de serviço, de ser mãe, de ser dona de casa também, né? Então tem multitarefas, a mulher tem essa multitarefas e ainda tem a questão de ter, assim, ainda não, né? Porque é algo, assim, essencial e algo que me chamou muita atenção quando você coloca, é o quê? No meu trabalho a gente faz aquela organização de avaliação por etapas. Como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida intelectual? A gente faz uma avaliação geral. Só que a gente coloca a vida espiritual na mesma proporção de quadradinho, de círculo, como se fosse uma pizza, imagina uma pizza, numa mesma proporção de todas as outras áreas. E aí, quando você virou para mim, você colocou no áudio lá no Instagram, né? E eu escutando, então é para mim. E você falou assim, gente, essa é a proporção, a vida espiritual, ela precisa ser o miolo da pizza. Se ela não for o centro da pizza, não existe mais nenhum outro olhar para aquela. Na hora que você falou aquilo, eu falei, não, a Ana tem que vir falar com as minhas clientes, tem que vir falar com as minhas famílias, com as famílias às quais eu trabalho com os adolescentes. Por quê? Porque nós estamos sedentos disso. Nós olhamos para a vida espiritual, acabamos colocando na mesma proporção. Mesmo que a gente saiba o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, passa. Porque as outras coisas igual, nossos adolescentes, nossos jovens, ele tem que passar no vestibular. Uma meta, né? Exatamente, ele tem aquela meta. Qual que é a meta dele ali, inicial? É passar no vestibular. Ele não tem que... Assim, eu tenho que ir pro céu. A minha meta é ir pro céu, beleza. Mas quando? A proporção de dedicação a uma meta a outra é bem diferente, né? Exatamente. Eu acho que isso que é o ponto, quando a gente para pensar assim, de que, nossa, onde é que eu estou colocando a minha atenção? Onde é que eu estou colocando os meus esforços? E às vezes, quando a gente pensa na vida espiritual, a gente tem uma visão muito equivocada, que é justamente essa que eu costumo muito falar, que é essa questão que a gente tem muito esse hábito, né? Eu vou colocar notas nas áreas da minha vida, e aí eu percebo que às vezes até a vida espiritual, não é que às vezes ela fica até sem nota, até fica deixada de lado ali, ela tá no lugar errado, mas também ela fica uma coisa muito assim, o que é, né? O que é uma vida espiritual? O que é essa vida que a gente pode também chamar de vida religiosa, mesmo que a pessoa não queira, mas é essa coisa de você ter um objetivo maior. E a gente tem uma coisa, eu brinco, que parece que é uma nuvem, né? As pessoas não sabem direito o que é uma nuvem, uma coisa que paira ali, eles não sabem direito, não tem uma concretude. O que você vai fazer a respeito daquilo? E aí, isso é tão... Eu considero isso tão grave no sentido de que a gente, às vezes, tende a dar mais valor. Isso está na nossa tendência mesmo, né? A gente dá mais valor, mais atenção para algumas coisas e objetivos que a gente consegue verificar uma finalidade agora. Por exemplo, passar no vestibular é uma coisa que, de uma hora ou outra, se dedicar, acontece.
né? É uma coisa meio a curto prazo. Então a gente tem mais facilidade com isso. Mas a gente não tem tanta facilidade em notar que a vida espiritual, embora a gente não tenha um fruto tão constante, tão assim material agora, nós temos mudanças na nossa forma de lidar com as outras áreas da vida que são completamente radicais, assim. Quando muda um lugar que a vida espiritual toma na nossa visão da nossa própria vida, todo o restante muda. Porque é aquela coisa, a vida espiritual ela é esse miolo da pizza que você falou, mas ela também é todo aquele espaço em branco que fica em volta daquele gráfico. Uau. Então, de qualquer forma, você está saindo da vida espiritual, passando por aquela área, que pode ser o relacionamento, pode ser a profissão, pode ser a intelectualidade, enfim, N coisas, e vai cair de novo na vida espiritual. Então, ela é, ao mesmo tempo, se for ver a forma como ela deve ser colocada de forma sadia na nossa vida, ela é o motivador, o mantenedor, que consegue com que a gente nos mantenha ali, naquela área, fazendo o melhor que a gente consegue, e é a finalidade. E quando a gente começa a pensar na vida dessa forma, toda a nossa percepção da nossa vida muda. Eu me lembro que quando eu estava no Crisma, eu tinha um catequista que ele falou assim, olha, faz mais de 15 anos isso, mas eu me lembro tanto, porque ele falava o seguinte, ele falava assim, um cristão, ele é visto como bom no que ele faz, porque ele dá o melhor de si, não porque ele está pensando nele, nem no patrão e nem no trabalho, mas é que ele está pensando em Deus, ele saiu de Deus, faz por Deus e está indo rumo a Deus. Veja, eu com 15 anos, isso me imprimiu tanto, que eu sou grata até hoje a esse catequista que falou isso, porque foi uma frase que ele falou. Eu falei, então tá, porque é mais fácil você guiar a vida dessa forma, porque você se desfaz de tantas coisas e tantos objetivos e metas que ficam sem sentido ao longo da vida. Porque o que acontece quando a vida espiritual não se torna o motivador, o mantenedor e a finalidade, que no caso é Deus, o sumo bem, né, como diz São Tomás, a felicidade, chega um momento que você está lá fazendo aquela sua ação, aqueles seus propósitos, aquelas suas metas na vida, na saúde, no relacionamento. Chega um momento que não tem mais sentido. Você pega e fala, nossa, mas por que mesmo que eu estou fazendo isso? Por que mesmo que eu estou me esforçando tanto? Né? Para onde é que eu estou indo? Os objetivos acabam ficando muito pequenos mediante o esforço. Né? E o esforço também passa a ficar questionador. Por que eu tenho que me dedicar tanto? Né? Principalmente, por exemplo, uma outra área que duas áreas que costumam demandar muito esforço, que é o profissional. E a gente sempre quer a gente quer atingir metas, né? Se não é a gente colocar as metas, alguém coloca as metas para nós. Então, ou é uma carreira que a gente tem que galgar ali os degraus daquela carreira, ou é determinado desempenho que você tem que ter em determinada empresa. Tudo isso são metas, mas se você não consegue ter algo superior a isso, começa a ficar extremamente sem sentido. E outra área que denota muito esforço também é a área dos relacionamentos, a área da interação com as pessoas. De você ter que abrir mão, que também tem a ver com a profissional, que você acaba se relacionando com as pessoas lá, né? Enfim. A área de qualquer relacionamento, porque você acaba tendo que fazer esse equilíbrio entre você e a outra pessoa. Tudo isso faz parte da vida espiritual, entende? E eu acho importante ter essa abertura para a visão da espiritualidade, porque às vezes a gente tem a impressão que a espiritualidade é simples, não que é pouco. Rezar, orar, não é pouco. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas não é só isso, entende? Não é só isso. Porque se não tem uma mudança na concretude, por isso que eu falo que a vida espiritual não é uma nuvem, uma coisa que você não tem uma ideia concreta. Não, ela é concretude. E quando a gente enxerga dessa forma, a coisa muda completamente. Não sei se você quer dar um adendo aí nesse ponto. Não, vamos seguir, porque eu acho que você tem... Vamos seguir. Deixa você continuar. Então, tá. Esse que eu penso, né? Você estava falando ali dos podcasts e tal. Esse ano eu tirei justamente para tentar
passar essa percepção do plano de vida espiritual, da vida espiritual, de uma forma mais concreta. Eu queria que chegasse até as pessoas de uma forma palpável. Então, foi aí que surgiu o plano de vida espiritual que você citou e tudo, enfim. As coisas que eu acho que, além dessa percepção de que a vida espiritual é só uma parte da pizza em meio a tantas outras coisas que a gente tem que fazer, e ela acaba ficando soterrada no meio de tudo aquilo, porque, obviamente, entre aquela coisa das urgências e das coisas que não são tão urgentes, a gente acaba, né, apagando só fogo e esquece de que, às vezes, essa área poderia nos dar um apoio. Além disso, existe uma outra coisa que é essa percepção de que, às vezes, a área espiritual não demanda tanto esforço. Que vem dessa ideia da nuvem que eu costumo falar, né? É uma coisa que, não sei, em algum momento vai acontecer alguma coisa, essa nuvem vai começar a chover do nada e aí eu vou ter uma vida espiritual. E não é assim. Nenhuma área da vida é assim e a espiritual também não é assim. Então, eu acho que vem muito dessa ideia de que não tem que ter esforço e não tem que ter purificação. Esses dois pontos eu acho que são assim cruciais para conseguir compreender quando é que a coisa fica efetiva. Porque às vezes até se tem alguma noção da vida espiritual, mas ela se torna um pouco anêmica porque ela não tem esses dois fatores. E são esses dois fatores que dão a consistência. Aqui eu queria falar muito sobre essa questão do querer verdadeiramente, que é o que eu falo no primeiro plano espiritual. São Tomás, ele foi questionado pela irmã dele o que ela tinha que fazer para ser santa, e ele respondeu: querer de verdade, querer de verdade. Esse querer, ele está comprometido por uma coisa que a gente tem que tomar conta quando a gente está ali pensando na espiritualidade, que é: nós não estamos sadios. Eu acho que é fundamental saber que nós estamos adoecidos. Isso é fundamental. Adoecidos por conta do pecado original e por conta das nossas próprias atitudes. Então, a gente está adoecido. Quando a gente chega para a vida espiritual com essa realidade assim clara, você está chegando como alguém que está doente buscando um remédio. Então, percebe que é completamente diferente a atitude. Ou como um aprendiz que está buscando um professor, né, um mestre. A atitude de recepção é diferente. E aí, o que eu vou falar aqui toma uma importância de base que é fundamental para conseguir notar a ligação disso com os temperamentos. O temperamento é uma forma com que a gente lê isso aqui que eu vou falar. A nossa alma, de São Tomás, tem duas faculdades. A faculdade da inteligência e da vontade, resumidamente, né? Você pode encontrar outros autores que falam outras, mas eu gosto de resumir nessas duas, porque eu acho que fica mais fácil. O da inteligência, por conta do pecado original e muito também por conta das nossas próprias más escolhas, das nossas próprias más inclinações, a inteligência ela está como que obscurecida. Então, nós não temos o quê? Entendimento das coisas. Se não há entendimento, a nossa outra faculdade, que é a faculdade da vontade, fica mais comprometida. Então, ela também está comprometida pelo pecado original e por nossas más inclinações, e ela gera uma coisa, ela começa a se ligar a mais escolhas, que é o que a gente chama de concupiscência, que é essa inclinação a más escolhas. Quando acontece essa dinâmica, que é o entendimento ser iluminado por ações simples e corriqueiras do dia a dia, que a gente vai falar sobre isso, o entendimento ele vai como que ampliando, que é natural. E a vontade, ela vai se aprofundando, ela vai tomando raízes no bem. Então, todos nós somos adoecidos, acontece uma amplificação do entendimento a partir do momento que a gente vai
tomando conhecimento das coisas, da verdade, saímos da ignorância. E a vontade, ela se fortifica por conta disso. Agora que vem uma coisa importante. A nossa vontade, nesse estágio, ela começa a ter bons propósitos. Eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, ok. Né? Super animado, porque recebeu lá a luz do entendimento e achou super legal, nossa, que fantástico. Aí eu vou fazer. Existe um caminho entre essa vontade e a realização, que é uma coisa que nós chamamos de caráter. Uau! Existe um autor chamado Dom Chametó. Ele foi um padre muito dedicado à formação dos jovens. Ele andava assim, envolto em meninos enfim, levava eles para fazer vários exercícios e tal. Ele foi um soldado. Então ele acreditava muito nessa educação pelos exercícios. E aí o que acontece? Ele fala justamente que o caráter, essa visão que nós temos de caráter é uma coisa assim, do final. A pessoa é honesta, a pessoa é reta, a pessoa ela pratica o bem, ela é uma pessoa correta, enfim. Isso é a visão que nós temos do caráter, mas isso é o final. A pessoa é aquilo que foi impresso por esse esforço de ter tido uma boa inclinação e ter se esforçado para a realização dela. Esse processo do esforço é o que nós chamamos de caráter. E aí é que está o ponto que eu acho assim, e algumas pessoas ficam muito bravas comigo quando eu falo isso, mas é com amor. O nosso principal problema atualmente, nós temos várias pautas hoje que são problemáticas e tudo mais. Nós temos, todas precisam de atenção. Mas a que mais precisa de atenção é a falta da formação do caráter. É não dar atenção a esse processo todo. Ao processo da purificação da inteligência pelo aumento do entendimento, o processo da fortificação da vontade no desejo de querer as coisas boas e depois de se dedicar com toda a força a formar o próprio caráter. Só assim, veja bem, que a gente consegue ter uma vida virtuosa. Então, muitas vezes a gente perde lá um tempo falando sobre virtudes, que é ótimo falar sobre virtudes. Mas se esse processo anterior não está arraigado, não vai adiantar nada, porque não vai conseguir. A virtude no catecismo tá assim, um ato concreto. Todas as forças espirituais, corporais, tudo voltado para a prática da virtude. Então, não vai acontecer se esse processo do caráter não tiver começado. Então, o que nós temos, na verdade, é um grupo gigante que tem aumentado cada vez mais de caráter fraco. E a gente precisa notar isso em nós, e não nos outros, mas em nós primeiro. E fazer um processo, aí que começa o processo do autoconhecimento, que é uma das bases da vida interior, uma das bases da vida espiritual, que é você olhar para si e falar, poxa, eu realmente não consigo dar conta disso aqui, eu realmente tenho uma falha nisso, e nisso, e nisso, e nisso. E ter essa capacidade de olhar para si eu considero, um dos processos de empreendimento maior que você pode fazer. Eu venho de uma formação você até falou de líderes, eu venho desse lugar, eu venho desse espaço, de coordenação, de liderança, tal. E eu me recordo que quando eu falo que eu estava trabalhando, o Senhor me chamou, foi bem assim. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que começou a ser usado comigo essa visão de que a gente pode fazer um empreendimento temporal e a gente tem metas, mas a nossa visão para a espiritualidade é absurdamente igual. Aquela gana do empreendedor, sabe? Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, entendeu? E eu me recordo que no começo eu tinha uma dificuldade, porque eu achava que esse pensamento era errado. Eu falava, gente, não, eu tô indo muito, é uma coisa muito
do mundo das empresas. Isso não deve ser tão, assim, importante. E eu fui perceber que é justamente esse tipo de pensamento que a gente tem que ter. Que esse é o maior empreendimento que a gente pode fazer na vida, né? E de onde se origina todos os outros. Você vai escutar crianças aqui, se vocês escutarem, porque a minha casa, graças a Deus, tem crianças. Que lindo! Aqui eu quero entrar com vocês falando sobre como é que Deus chega até nós, né? Como é que Ele chega até nós nesse momento? Como é que Ele chega até nós quando a gente está ali? Ok, eu comecei a ter uma noção do entendimento, eu comecei a perceber que eu preciso mudar tal coisa, mas só isso não basta, a gente precisa de uma coisa chamada graça. Inclusive, o próprio entendimento de que a gente precisa dessas coisas já é uma graça. Mas, às vezes a gente espera que Ele fale de formas muito grandiosas, e não é assim que Ele faz nesse momento. Normalmente é por leituras, normalmente é por alguma coisa das pregações das pessoas, alguém que te fala, alguém que te dá um conselho. São pequenos sinais. Esses sinais é o que eu acho que nos dá um ponto fundamental desse entendimento da vida interior, da vida espiritual, que é o primeiro diretor que a gente tem que buscar, e o primeiro diretor da nossa alma é o Espírito Santo. Ele é que faz essa ligação entre nós e aquilo que nós precisamos. Então, ter essa visão, essa amplitude da vida espiritual faz com que outras coisas possam acontecer e nos ajudar na jornada. Porque aqui é só o começo, é só ali quando você tomou consciência do ponto de partida. Tá, agora eu vou ter que ver a minha vida de um jeito diferente, eu vou ter que ver sobre outra ótica. Tá bem. E aí você começa o que eu chamo a jornada, né? Você começa a sua jornada. Só que nessa jornada, como eu falei, tem esforço. Então, o que acontece? Vai dar calo no pé, vai cansar, vai dar sede, enfim, vai dar muita coisa. E aí tem algumas ferramentas que eu acho que são importantes. E é por isso que esse ano eu me dediquei a oferecer parte dessas ferramentas. Porque essas ferramentas, essas coisas que a gente vai levar na bagagem, claro que ela já deveria ter sido semeada em nós, colocada em nós lá atrás. Muitos de nós já deveriam ter recebido isso desde a infância, para chegar na vida adulta com essa bagagem já completa. Mas a maior parte de nós não teve isso. Então, ter acesso a essas ferramentas e utilizar essas ferramentas é fundamental para que essa jornada não se torne cansativa. Porque, como eu falei, o nosso entendimento, embora ele seja gradativamente iluminado ali pelas luzes do Espírito Santo, a gente ainda tem a nossa fraqueza. Não quer dizer que a gente se transmutou não. Se a gente não usa as ferramentas, por mais que você saiba tudo sobre a vida interior, tudo sobre a vida espiritual, tenha o conhecimento, vai dar aquela fraquejada no meio do caminho, vai dar aquela cansada. E se não se tem as ferramentas, você não está levando remédio, entendeu? É o que eu falo, a gente já está doente. Então tem que levar os remédios para ir tomando em doses homeopáticas até chegar no objetivo. Show! O primeiro remédio, que é o principal, eu vou falar de vários que podem ser usados por várias vertentes do cristianismo, mas eu vou ter que falar o principal da vertente do catolicismo, que é a vida sacramental. Que é ter, sim, praticamente um compromisso com a vida sacramental. Sem esse ponto, praticamente todos os outros, eles ficam... não é que eles perdem a eficácia, mas eles ficam muito fracos. A vida sacramental, ela é de fundamental importância. É claro que a gente está num tempo em que, obviamente, nos foi dada uma oportunidade de mortificação enorme. Mas ter a confissão como uma meta de vida, ter a vida, a união com Jesus Eucarístico como meta de vida, faz parte da vida espiritual.
E aqui eu falo meta, não é que eu tô querendo adaptar, não. Eu realmente falo assim. Porque é meta mesmo. É você ter realmente um comprometimento. E aí entra num ponto da vida espiritual que eu acho que é fundamental, que é a honestidade interior. Eu até achei que você ia começar por essa. A primeira ferramenta eu falei assim, quer ver que a Ana vai começar com honestidade, porque até no plano de vida espiritual fala, né? É querer verdadeiramente, e isso me toca muito, né? Porque eu gosto muito da honestidade, mas eu luto comigo mesma porque eu fico me burlando, né? Aí eu, peraí, Camila, honestidade, seja verdadeiro com você mesmo. Exato. E isso é tão desafiador, porque a gente é condicionado muitas vezes a só oferecer e a só cumprir, né? Todos nós somos assim. Quando tem alguém cobrando ou quando a gente está ali debaixo dos olhos de alguém está olhando e você se sente como que instigado a fazer aquilo. A honestidade interior vem de uma outra realidade em que você tem que ser honesto com você mesmo e com Deus, mesmo na ausência de qualquer outra pessoa, você ir lá e fazer aquilo. Independente de receber aplauso ou não, independente de receber vaias ou aplausos, entendeu? Esse ponto, eu acredito que a vida sacramental, ela faz com que a honestidade interior, ela vá ficando cada vez mais aflorada. Porque você não tem, de certa forma, que ficar dando conta da sua vida sacramental para as pessoas, entendeu? Se você foi se confessar, se você foi à missa, você não tem que ficar dando conta. Quem tem que ficar fazendo essa análise de si mesmo diante de Deus é você, né? Você que tem que olhar para si e falar, poxa, eu não tô cumprindo aí o que foi me solicitado, eu não tô cumprindo, eu não tô dando espaço. Porque a vida sacramental é o espaço que você dá para Deus, né? Para Ele realmente ter ali um local específico, horas do seu tempo, né? Um tempo para fazer o exame de consciência, um tempo para ir à missa, é o tempo que você oferta para Ele, né? Só para Ele. Muito bem. Passado esse ponto, que é uma ramificação do plano de vida espiritual. Então, eu já estou dentro do plano de vida espiritual e a vida sacramental faz parte disso, né? Tem um outro ponto da vida espiritual que eu acredito que é fundamental, que é a leitura bíblica. Que muitas vezes a gente fica, não, deixa pra lá, né? Eu preciso, não vou fazer e tal. Eu me lembro que até esse ano eu fiz aquele calendário com um capítulo por dia. Existem aqueles que fazem a Lexon Divina, tem várias formas, né, de se fazer esse passo. Tem várias formas de se fazer esse passo. Mas o que eu acredito que é fundamental é uma outra percepção do que é a leitura bíblica, porque eu acho que às vezes a gente também tem uma imagem um pouco de nuvem, assim como a vida espiritual, que é assim, eu vou ler e pronto. Dei um check ali na lista de afazeres e li. E não é assim. Tanto que quem faz a Lexon Divina sabe que a tradução é lição divina. E tem uma outra tradução que é página divina. Então, na verdade, é aquele... Por isso que eu falei da percepção que você tem da vida espiritual, como você sendo alguém doente e indo lá no médico. Ou alguém que precisa aprender, um aprendiz, indo até o mestre. Porque essa visão, ela é de fundamental importância ao ler as Sagradas Escrituras. Porque quando você entende que os santos dos primeiros séculos da igreja tinham essa visão, tanto que eles escutavam um versículo e tomavam como ordem, como orientação de Deus, ia lá e faziam, de que você está tomando ali uma lição, ele está te ensinando alguma coisa, todo o restante da cascata, veja que ela é um suprimento, é uma ferramenta, acaba se curando com esse aprendizado que se recebe durante aquele período. E aí tem um outro ponto dentro da leitura bíblica,
que eu acho muito importante também, que é a leitura dos santos doutores da igreja a respeito do texto. Por que isso é de fundamental importância? Lembra que eu falei que a gente tem a nossa inteligência, ela está adoecida, e aí por luzes do Espírito Santo, por ações dele em nós e pela nossa recepção também dessa ação, né? A gente também tem que estar aberto, tem que estar receptivo. O entendimento começa a ter uma ação, eu gosto de chamar de dilatar, né? Você começa a ter uma dilatação. Só que o que acontece? Eu tô lá lendo a Bíblia. Eu sou uma pessoa que me dilatei a graça de Deus, sei lá, assim, esse tanto. Não é o suficiente para eu entender tudo. Eu tenho que ter noção disso. Não é o suficiente para entender tudo, eu não tenho alcance, não tenho luzes para tudo isso. Quando você consulta um doutor da igreja, não é só por uma questão teológica ou uma questão filosófica, não. É porque um santo da igreja, ele se dilatou a graça de Deus um tanto assim. Então, o entendimento dele a respeito daquilo é enorme. E aí é que vem a maravilha de conseguir ter essa ligação entre nós, dentro da igreja, de eu conseguir ter acesso a algo que eu não consigo, porque o meu entendimento é limitado, através de alguém que tem um entendimento mais claro da situação. Isso acontece entre nós também, né? Você sabe coisas que eu não sei, eu sei coisas que você não sabe. E a partir do momento que um e outro vai se complementando, nós também estamos fazendo isso de certa forma, iluminando um no entendimento do outro. Então, é por isso que essa ação de ir até os santos, que são esse oásis da graça de Deus, eles se tornaram um oásis da graça de Deus, a gente consegue se alimentar de uma forma mais assertiva daquilo que a gente está lendo e ter muito mais fruto. Isso é importante, porque lembra que a claridade do entendimento, a clareza do que a gente entende, interfere na faculdade da... Então, quanto mais entendimento você tem, mais forte e enraizada a vontade fica. E com isso, exato. E com isso, a gente tem o processo do caráter com mais chance de ser feito com sucesso. Porque o problema, na verdade, não está nem em ter o bom propósito. O problema é estar na execução dele, na formação do caráter. Algum adendo até aí? Posso ir? Não, deixa eu só te confirmar aqui com você, só para a gente entender, ou a formação do caráter eu posso falar que a formação do caráter vem por um hábito positivo, para a formação de um hábito positivo. Então, por exemplo, assim, vamos para a prática, né? Então, aqui nós estamos pensando como que eu estou formando um hábito, né? Camila, sanguínea, dificuldade de criar hábitos com as coisas, de ter uma constância com as coisas. E depende do temperamento também, né? Um fleumático também tem um desafio maior com essa constância, já que a vontade do fleumático de um sanguíneo já é menor do que de um melancólico, de um colérico. Né? Então, uma vontade que é mais fraca, que é o do sanguíneo e do fleumático, como que nós podemos fazer essa criação de um hábito ser mais fácil, talvez, para que chegue num caráter mais fortalecido? Não sei se eu posso falar com esses termos, aí você vai me corrigindo, tá, Ana? Não, pode. Tá? Então, o sentido do melancólico e do colérico, como a vontade deles é muito forte, então em 15 dias, talvez até 60 dias, eles já conseguem formar um caráter muito mais fortalecido do que um sanguíneo com um fleumático. Sendo que o sanguíneo e o fleumático, 30 dias, eles podem estar lá lendo a Bíblia e lendo, porém voando. Sim, provavelmente. O que vai diferenciar? O sanguíneo e o fleumático, que são, como eu falei, o temperamento é uma forma de ler essa realidade. Ele vai precisar encontrar um outro caminho que não são convencionais. Então, o sanguíneo e o fleumático, eles têm mais necessidade de encontrar um caminho que não é convencional do que um colérico, por exemplo. O melancólico, às vezes, dependendo do que ele está fazendo, ele até precisa, mas não tanto. Agora, o sanguíneo e o melancólico, o sanguíneo e o fleumático, eles vão precisar encontrar um caminho diferente do que
os outros temperamentos estão fazendo. Normalmente, o que eu faço com os meus alunos mesmo é incentivar mapas mentais. Show! Né? A fazer coisas escritas, coisas que ele consegue ver. Enquanto ele está recebendo aquilo, ele está fazendo alguma coisa. Porque o sanguíneo ele tem essa necessidade de ter algo em que ele consegue ler só para ele. O sanguíneo e o fleumático não só ler aquilo, mas ele precisa colocar aquilo como que num pequeno ato concreto para conseguir fazer o negócio andar. Normalmente isso costuma funcionar, principalmente para coisas assim que denotam certa atenção, né? Mas você falou que o caráter tem ligação com a criação do hábito. Exatamente. Só precisa anotar o mecanismo da criação do hábito que mais funciona. Porque a gente aqui ainda está falando da questão do sanguíneo e do fleumático, mas ainda existe algumas diferenças entre pessoas, né? Nem tudo que funciona para os sanguíneos como um todo vai funcionar para todos exatamente. Então, por isso que entra lá o passo do autoconhecimento. Não sei se eu consegui... Conseguiu muito bem, mas é porque o povo agora, quando entra em temperamento, aí o povo começa a perguntar, né? Aí tem gente perguntando com relação ao... Desculpa. E o melancólico, né? E o melancólico, é isso mesmo, Ana. O melancólico, eu vou só abrir aqui, só porque eu acho que é importante, porque o temperamento é a forma como a gente lê esses passos, né? O temperamento é como se fosse a forma como você usa a ferramenta. Nem todo mundo vai usar da mesma forma. O colérico, ele consegue, basicamente, se ele não tiver focado nas suas coisas que ele tem que fazer prática, e ele focar naquilo, ele consegue. Então, ele só tem que focar mesmo a atenção. Canalizar a atenção. O melancólico, ele vai precisar de introspecção, eu chamo, né? Eu gosto de chamar de uma espécie de introspecção emocional. O melancólico, ele é mais emotivo e tal. Então, ele vai precisar... Parte do meu temperamento é melancólico, então eu falo isso com propriedade. Você pega o texto ou alguma coisa e você coloca pontos. Pode funcionar para o sanguíneo também. Coloca pontos que são fundamentais daquele trecho. Seja no livro, seja em qualquer coisa que você esteja numa aula, enfim. É o ponto fundamental daquele trecho. Depois disso, fazer uma espécie de oração, de introspecção com aqueles pontos, entendeu? Você forma como se fosse um enredo oracional com aquilo. Se não der certo em oração, pode ser em redação mesmo. Você faz uma espécie de redação com aqueles pontos. É uma forma de focar a atenção. Porque muitas das dificuldades que a gente tem, na verdade, não é que vem tanto do temperamento, mas vem dessa falta de educação do nosso lado mais dinâmico, né? Da nossa própria atenção. A gente está hoje sempre com muitos celulares e muitas coisas e tal. Isso, obviamente, que gera dificuldades. O sanguíneo e o fleumático foi o que eu falei. Mapas mentais costumam ajudar bastante, vibrações costumam ajudar bastante. Basicamente, você colocar aquilo em alguma coisa concreta na sua frente, em algum papel, alguma coisa costuma ajudar. O terceiro ponto aí dentro dessa questão do plano de vida espiritual, então eu falei da vida sacramental, falei da leitura bíblica, né, em que você tem que ir lá consultar os doutores da igreja e tudo mais, é super benéfico. E aí tem um outro ponto, que é a leitura espiritual. Veja que eu separei leitura bíblica de leitura espiritual. Por quê? A leitura bíblica pode ser uma leitura espiritual? Sim. E obviamente. Mas existem livros de espiritualidade que podem nos ajudar nesse percurso. Por quê? Como eu já falei, a gente tem o nosso entendimento obscurecido, a nossa abertura à graça, ela não é tão grande quanto outras pessoas. E quando a gente lê um livro, é uma espécie de condensar o pensamento, ter acesso ao conhecimento de alguém de uma forma rápida e benéfica.
né? É uma espécie de pílula nutritiva no livro. Então tem que usar os livros espirituais, porque eles são escritos com essa finalidade. Né? Eles são escritos para isso. Foi para isso que o autor, os santos, fizeram os livros, para que a gente pudesse lá, depois de séculos, resgatar, usar nas nossas vidas. E é interessante como, quando a gente tem acesso aos livros espirituais de boa procedência, e realmente são densos num sentido não de complicados, mas densos no sentido de que leva você mesmo para águas mais profundas, como diz o Evangelho, você consegue se sentir mais forte, entendeu? A sua disposição em seguir naquele caminho aumenta. Então, é um dos pontos também, por isso que tem alguns clubes de leitura, de que eu indico alguns livros. Então, é justamente por conta disso, porque é um pilar da vida espiritual muito importante e que gradativamente foi sendo deixado de lado. A gente costuma deixar essa fonte de conhecimento, essa fonte de fortalecimento de lado. E tem tantos autores ótimos, tem tantos autores que podem nos ajudar a crescer, né? E que se tornam também professores. Às vezes, a gente está num tempo, né, em que, principalmente em relação à espiritualidade, a gente não tem tanta direção, né? A gente não tem tantos professores, a gente não tem acesso. Eles existem, mas a gente não consegue ter acesso, ou porque moram muito longe, enfim, N coisas, né? Ou porque eles próprios têm muitos filhos espirituais, enfim. E às vezes a gente se esquece que um livro é uma forma de ter uma direção. Eu mesma passei anos sem diretor espiritual no começo, porque não tinha, na verdade. Mas eu falo que eu fui guiada por livros praticamente a minha vida inteira. Então, os livros, eles têm esse papel. E se a gente usa bem os livros, eles acabam sendo para nós uma fonte de formação. Aí, vem essa questão voltando no começo, né? Nós estávamos lá falando da pizza, da vida espiritual, né? Então a gente falou agora do ponto da jornada, como eu tinha falado, essas áreas saem da vida espiritual e tudo em volta também é a vida espiritual. Então lá no final você também vai encontrar a felicidade, o sumo bem, enfim, se você faz todas as suas ações rumo àquilo. E eu acho que é importante dentro dessa... tanto das pessoas que assistem, todo mundo aqui tem uma ligação com algum tipo de trabalho, né? Não só o trabalho rentável, né? que nos dá a rentabilidade, mas a gente tem ações. Então, o aluno que estuda para o vestibular é um tipo de ação que ele espera algum tipo de rentabilidade, que no caso é passar no vestibular. Então, isso também é trabalho. E essa percepção da vida espiritual, ela também nos abre a um outro horizonte, que é imitar traços da personalidade de Deus, que é o fato de ser cristão. Cristão é isso, é um imitador de Cristo. Se você observar, no Gênesis, o que aparece? Aparece Deus criando o mundo. Ele está o quê? Trabalhando. Ele trabalha. Jesus, ele é um carpinteiro. Ele o quê? Ele trabalha. Então, essa visão de que o trabalho, ele é uma forma de imitar esse traço da personalidade de Deus, que é trabalhador, muda também boa parte da percepção que a gente tem das áreas da nossa vida. Se você entende que trabalho não é uma coisa, não que ele tenha a sua conotação lá no Gênesis, né? De castigo e tudo mais, mas não é essa conotação somente. Tem a conotação de imitar a personalidade de Deus, de imitar o traço de Deus. E esse traço, quando ele se expande para além da vida profissional, então, o trabalho de ter uma saúde equilibrada, o trabalho de ter o emocional equilibrado, o trabalho de ter os relacionamentos equilibrados, harmônicos, né? São todos trabalhos, são coisas que você desempenha esforços. Toda essa visão da vida espiritual que eu falei antes é para conseguir abrir os olhos para esse tipo de concretude, entendeu? Para esse tipo de visão. Eu não estou fazendo qualquer coisa.
eu estou imitando os traços de Deus, né? A criatura imitando os traços do Criador. Isso é fantástico, isso muda qualquer coisa que você faça na vida, entendeu? Muda tudo, muda tudo. Então, eu acho que condensando tudo da vida interior, da vida espiritual é isso. Acho que os passos mais concretos são esses. E o resultado é isso, é uma visão mudada das coisas, dos atos corriqueiros da vida e uma mudança das atitudes, né, concretas em relação a isso. Porque se não tem atitude concreta mudada, tem alguma coisa errada no processo. Entendeu? Nossa. E aí? Ai, que maravilha, Ana. Obrigada. Gente, pra mim foi uma riqueza, assim, sem tamanho, Ana, de verdade. Agora, obrigada por suas palavras, foram, assim, riquíssimas mesmo. E agora eu quero te fazer algumas perguntas que as pessoas foram deixando aqui. E a gente tem, acredito eu, que uns 7 minutinhos. Senão o Instagram derruba a gente, tá? Gente, olha só. Como que eu faço isso? Parou já? O que aconteceu? O que aconteceu? Acabou, eu acho. Não, mas você tá falando aqui ainda? Acho que acabou. Acabou, cortou, o Instagram caiu.